Vamos lá, galera. Rafael Ramos aqui para mais uma questão da Unicamp 2026. Vamos resolver essa questão, uma questão de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Não precisa fazer conta, a gente precisa apenas analisar os gráficos, então é uma questão bem conceitual, tá bom? Sem mais, vamos lá. Olha só, recentemente grandes cidades iniciaram a implementação de faixas exclusivas para motocicletas, como por exemplo, a faixa azul na cidade de São Paulo. Um motociclista adentra em t igual a zero um percurso retilíneo de uma faixa azul com velocidade constante V0 igual a 36 km por hora e mantém essa velocidade até o tempo t igual a 30 segundos. Aqui ele está descrevendo o trecho 1. Em seguida, continua o percurso com desaceleração constante, A negativo, até parar completamente diante de um semáforo em t igual a 50 segundos, trecho 2. Após mais 30 segundos, ele retoma o movimento e mantém uma aceleração constante e positiva, a igual a 0,8 metros por segundo ao quadrado, desde t igual a 80 segundos até t igual a 95 segundos. Trecho 3. Posteriormente, o motociclista segue com velocidade, então olha só, posteriormente, né, ele vai seguir com velocidade constante até t igual a 120 segundos. Então ele descreve para a gente aí 4 trechos. E aqui ele pergunta, qual é o gráfico que representa a posição S do motociclista em função do tempo? Então olha só, parte do movimento aqui é um movimento com velocidade constante, parte do movimento é com ele freando, é um movimento retardado, parte é um movimento acelerado e parte a gente tem ele em repouso. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que me lembrar aqui são lá dos gráficos da posição em função do tempo para o movimento uniforme e para o movimento uniformemente variado. E aqui eu deixei um esboço desses gráficos, tá? Esses esboços são extremamente importantes, olha só. Aqui eu tenho o movimento uniforme, tá? Que aqui no caso eu estou considerando o retilíneo uniforme, e aqui o retilíneo uniformemente variado. E aí, qual é a ideia? Olha só, no movimento uniforme, a velocidade é constante, então a velocidade é uma constante. E o gráfico disso aqui, ele obedece uma função que seria essa função aqui, ó, S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. É uma função do primeiro grau. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o gráfico da posição por tempo tem que ser uma reta. E essa reta pode ser crescente, ó, se ela for crescente, a velocidade é positiva, ou essa reta ela pode ser decrescente. E aí a velocidade vai ser o quê? Negativa, tá? Então, essa é a ideia. E fisicamente, a gente tem que entender o que significa velocidade positiva ou velocidade negativa. Imagine comigo aqui o seguinte, ó, eu tenho um trecho aqui e eu adotei o meu referencial para a direita. Então, os números, a contagem é crescente para a direita, tá? Então, eu poderia colocar aqui, ó, a posição -2, -1, 0, 1, vai crescendo para a direita. Essa é a ideia. Então, se eu tenho um objeto, uma partícula se movimentando aqui, ó, para a direita, a gente fala que a velocidade é positiva. Então, teria velocidade positiva esse caso aqui. Se a partícula está se movimentando para a esquerda, então a velocidade é o quê? Negativa. Então, poderia ter esse caso aqui. E isso para o movimento uniforme. Para o movimento uniformemente variado, aqui é MRUV, que eu estou considerando o movimento retilíneo, aí o que eu vou ter? A velocidade ela já não é mais constante. Ora ela pode ser positiva, ora ela pode ser negativa, tá? Mas vamos lá, com calma. Vamos analisar aqui esses dois casos. O que a gente tem aqui? No movimento retilíneo uniformemente variado, a posição ela obedece essa função aqui, ó, S é igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Repare que agora o S ele é uma função do segundo grau em relação ao tempo.
Isso quer dizer que o gráfico desse cara tem que ser uma parábola, olha só, uma parábola. E essa parábola pode ter uma concavidade voltada para cima, como é o primeiro caso. Olha só que a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para cima. No segundo caso, uma parábola com a concavidade para baixo. Se a concavidade está voltada para cima, a aceleração é positiva. Se a concavidade está para baixo, a aceleração é negativa, tá? E aí, olha só, repare que na primeira metade da parábola, nesse primeiro caso aqui, ó, aceleração positiva, na primeira metade eu tenho uma velocidade o quê? Negativa. Então esse gráfico ele informa para mim também um sinal da velocidade. Reparem que aqui, ó, eu tenho o gráfico decrescente, então aqui eu tenho uma velocidade negativa. E aqui, ó, na outra metade eu tenho o quê? Ó? O gráfico crescente, velocidade positiva. E aí, com isso eu consigo definir dois tipos de movimento, que é o movimento acelerado e o movimento retardado, tá? Então vamos lá. Olha só, aqui nesse gráfico, em todo ele, eu tenho o quê? Aceleração positiva. Só que na metade eu tenho o quê? Na metade dele eu tenho velocidade negativa e na outra metade eu tenho velocidade positiva. Então, olha só, se a aceleração é positiva e a velocidade é negativa, eu tenho o quê? Um movimento retardado. Então, nesse primeiro trecho aqui, ó, eu tenho um movimento retardado. Vou colocar assim, daqui a pouco eu escrevo melhor isso aqui, tá bom? Só para a gente não esquecer, movimento retardado. Nesse outro trecho aqui, velocidade é positiva, aceleração positiva, então eu tenho aqui o tipo de movimento que é o movimento acelerado. E fisicamente, o que que isso aqui quer dizer? Fisicamente, o movimento retardado ele está freando. É isso. Fisicamente, o movimento acelerado quer dizer que ele está aumentando a velocidade, que a gente fala que ele está acelerando, tá? Essa é a ideia. Então, olha só, nós temos isso aqui para o primeiro gráfico. No segundo gráfico, a aceleração ela é o quê? Ela é negativa. E aí, olha só, aqui o gráfico ele é crescente, então a velocidade é positiva. Então, aceleração negativa, velocidade positiva, qual é o tipo de movimento? Movimento retardado, ó, movimento retardado. E aqui, aceleração negativa, velocidade negativa, o que que isso quer dizer? Movimento acelerado. Ó, eu quero que você perceba que nós temos aqui o seguinte, essa parte do gráfico aqui, ó, essa parte aqui do gráfico, representa um tipo de movimento, ó, dos dois gráficos aqui, que seria o movimento retardado, tá? Vou até apagar aqui, ó. Vou apagar aqui para não deixar tão poluído, tá? Então, ó, aqui nós temos um movimento retardado. Ó, movimento retardado aqui, movimento retardado aqui. Deixa eu anotar. Movimento retardado. E do outro lado, o que é que nós temos do outro lado? O movimento é acelerado. Então, aqui, ó, desse outro lado, nós temos o movimento acelerado. Eu não posso me esquecer disso aqui. Ó, aqui vai ser acelerado. Beleza? Beleza. Então, o que que eu vou analisar nessa questão? O motociclista aí, ele sempre está se movimentando no sentido positivo, tá bom? Sempre está se movimentando no sentido positivo. Ora ele vai estar parado, ora ele vai estar com velocidade constante, ora ele vai estar acelerado. Essa é a ideia. Então vamos lá, vamos voltar, depois dessa mini aula sobre os gráficos, vamos voltar na questão e tentar entender qual desses gráficos condiz com o que a questão informa para a gente. Será que dá para a gente eliminar alguma coisa? Reparem só, no movimento acelerado não, né? No movimento uniforme, a velocidade é constante. E aí, como ele sempre está indo para frente, então, no trecho 1, olha só, no trecho 1, eu tenho aqui, ó, uma velocidade constante no trecho 1.
tá bom? Então, no trecho 1, que é de 0 até 30 segundos, eu preciso ter uma reta crescente. Então, olha só, aqui eu tenho uma reta crescente no trecho 1. Aqui, na letra B, eu tenho uma reta crescente no trecho 1. Aqui eu tenho uma reta crescente no trecho 1 também. Olha só, aqui eu também tenho uma reta crescente no trecho 1. Então, isso não me permite descartar nada até agora, tá bom? Agora eu vou analisar o último trecho. Por quê? No último trecho eu também tenho o quê? Uma velocidade constante. Ó, no último trecho ele segue com a velocidade constante. Então o que é preciso ter? Uma reta crescente também no último trecho. Então vamos lá. Na letra A, ó, no último trecho está aqui, ó, uma reta crescente. Letra B, reta crescente aqui também. Na letra C, reta crescente aqui também. Na letra D, olha só, uma reta crescente. Então, até agora, eu não consigo descartar a alternativa analisando esses dois trechos. Agora, vamos analisar os trechos intermediários aí, tá? Olha só. Em seguida, no percurso 2, no trecho 2, olha só, ele desacelera com aceleração constante e aceleração negativa, até parar completamente. Então, ele vai estar indo para frente, olha só, ele vai estar indo para frente, freando, porque é uma desaceleração. Então, velocidade positiva, ó, que ele tem uma certa velocidade, que é de 36 quilômetros por hora, aí depois ele vai frear até parar. Velocidade igual a zero, ó, até chegar na velocidade igual a zero. Então, nesse caso, olha só, nesse trecho 2 eu tenho um movimento o quê? Um movimento retardado. Velocidade positiva, então a aceleração tem que ser negativa. Então, vamos analisar um desses dois gráficos aqui. Velocidade positiva, porque ele está sempre indo para frente, e ele está com a aceleração negativa, então tem que ser um movimento retardado, ele está freando. Opa, então o que, que tem que acontecer? Olha só, se o gráfico fosse isso aqui, ó, um arco de parábola com concavidade para cima, eu deveria ter a velocidade negativa e a aceleração positiva. Não é isso que eu tenho. O que eu tenho no problema é uma aceleração negativa, porque o movimento é retardado, e a velocidade positiva, porque ele está sempre indo para frente. Então, nesse próximo trecho, eu preciso ter uma parábola com concavidade voltada para baixo. E olha só, uma observação que eu acabei esquecendo de falar aqui é o seguinte: no ponto máximo dessa parábola e no ponto mínimo dessa parábola, que são os vértices da parábola, a velocidade é nula, ou seja, no vértice da parábola ele vai parar, ele vai entrar em repouso. Beleza? Então, eu preciso ter o próximo trecho algo parecido com isso daqui, ó, algo parecido com isso aqui. Uma parábola com concavidade para baixo. Então, vamos lá. Olha só, vou começar pela letra B. Analisando a letra B, ó, eu tenho aqui, tá na cara que é uma parábola com a concavidade para cima. Não faz sentido, porque aqui se encaixaria exatamente nesse caso aqui, ó. Exatamente nesse caso. E aí eu teria o quê? Um movimento acelerado e não um movimento retardado. Então, que maravilha, já podemos descartar letra B, ó. Isso aqui a gente já pode descartar. Beleza? Vamos lá. Na letra A, vamos analisar agora a letra A. Esse trecho 2 aqui, ele tem cara de uma parábola. Repare que está meio curvo aqui, ó. Repare que eu consigo encaixar uma parábola aqui, ó. Ó, algo parecido com isso daqui, vocês concordam comigo? Então, esse trecho aqui, ele parece fazer parte de um arco de parábola. Repare que se eu apagar aqui, ó, fica exatamente o trecho, né, que está no gráfico. Então, letra A aparenta estar correto. Letra B, já descartei, vamos lá, para a letra C. Na letra C, olha só, eu tenho exatamente a mesma coisa do que eu tenho na letra A, um arco de parábola aqui. Faz sentido. Aqui na letra D, olha só, ele sobe um pouquinho e depois começa a descer. Repare que aqui eu tenho um arco de parábola. Só que, o que vai acontecer aqui?
parte do movimento aqui, ó, ele está subindo, certo? Cheguei aqui, zerei a velocidade e aí ele começa no movimento acelerado, tá bom? Então ele entra no movimento retardado, bem pouquinho aqui, ó, que é um pequeno arquinho de parábola, depois ele faz o movimento acelerado. Não é isso que eu quero. Eu quero apenas um movimento retardado, movimento de frenagem. Então, esse aqui eu já posso descartar com certeza. Então, sobra apenas A e C para a gente analisar aí, tá bom? Vamos lá. No próximo trecho, que é o trecho 3, né, esse trecho aqui, ele diz que ele fica em repouso, não é isso? Ó, após mais 30 segundos, ele retoma o movimento. Então, ele fica 30 segundos em repouso. Então, ele parou aqui em 50, certo? A questão fala que é igual a 50. E após 30 segundos, ó, então de 50 até 80, que dá um intervalo de 30 segundos, ele tem que ficar em repouso. O que faz sentido isso daqui, ó. Ele está parado. A velocidade é sempre constante aqui, tá bom? Repare que os valores que ele joga aqui não importam tanto assim. O que importa é um esboço do gráfico e não os valores exatos aqui, beleza? Vamos lá. Então, nesse gráfico aqui faz sentido, ó. Esse trecho aqui faz sentido. No outro gráfico aqui, esse trecho também faz sentido, porque ele está em repouso, né, nessa posição aqui, tá bom? Ele parou lá na posição de 400 metros por 30 segundos e depois continuou. Vamos lá. Trecho 3 agora, então. No trecho 3, ele inicia o movimento com aceleração constante positiva, olha só. Agora a aceleração é positiva e ele está sempre indo para frente. Então, aceleração positiva, velocidade positiva tem que ser um movimento acelerado. Movimento acelerado. Então, no trecho 3, eu preciso ter um movimento acelerado. Vamos voltar lá no gráfico para a gente não esquecer. O movimento acelerado ou vai ser isso aqui, ou vai ser isso aqui. Tá bom? Olha só, como ele está sempre se movimentando para frente, então a velocidade tem que ser o quê? Positiva, ela não vai ser negativa. Então já posso descartar isso daqui, tá? E aí, a aceleração é positiva. Então eu preciso ter um arco de parábola com a concavidade voltada para cima. Vamos voltar lá e analisar qual das duas faz sentido. Ó, aqui eu tenho um trecho de repouso, vou começar pela letra C. E aqui eu tenho um arco de parábola realmente, que representa o movimento uniformemente variado. Só que esse arco de parábola, ó, ele tem concavidade voltada para baixo. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Então aqui eu já posso descartar a letra C. E reparem que aqui, ó, eu tenho o que equivale a um arco de parábola com concavidade voltada para cima. Se eu apagar tudo isso aqui, ó, que eu fiz a mais aqui, ó, sobra exatamente a parte do gráfico. Então, depois de feita toda essa análise minuciosamente, alternativa por alternativa, a gente consegue chegar na letra A como alternativa correta para essa questão, tá? Então, olha só, para resolver isso aqui, você tem que estar dominando a ideia dos gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, tá bom? Então, fique ligado nisso. É extremamente importante a gente entender e saber aplicar isso daí. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e até uma próxima. Valeu!